Olá, Heloísa. Tudo bem, gente? Ângela, Jaque, Sandra, e aí um monte, Evandro. Hoje foi a primeira vez que eu aprendi a colocar um título. Eu descobri na hora de entrar que podia botar um título e eu coloquei. Eu espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível. Eu queria expressar meus sentimentos e minhas condolências a todas vocês que estiverem vivendo o luto e perdas nesse momento, né? Tá um momento muito intenso e eu agradeço muito por vocês virem aqui e nós nos encontrarmos. Eu queria começar dizendo algumas coisas. A primeira é que eu disse que eu ia fazer a enquete sobre horário e vocês vejam como a gente pode usar esse como um exemplo de quando a gente faz métodos errados e a implicação que isso tem para o que a gente quer produzir. Primeiro eu usei um instrumento errado, podia fazer uma enquete aqui no Stories e eu fiz um manual. Isso levou que a capturação do dado, quando ele é capturado, ele passou a ser manual, e aí quando passou a ter assim, uma centena de pessoas respondendo, eu não conseguia mais tabular. Então veja, primeiro um erro de instrumento, um erro do sistema de arquivo, desculpem, gente. Depois, um erro de análise. Depois, eu vi hoje que alguém me perguntou... Então, primeiro eu quero dizer que eu acho que foi às 6 da tarde que foi o mais votado, eu acho. Mas alguém hoje me perguntou e disse assim... por que não durante a semana? Vejam que tinha um viés de pergunta. Então, o instrumento estava errado, a técnica, estava errado o sistema de capturação, a pergunta estava enviesada, né? Vocês estão adorando os participantes, mas é porque é confusão, né? E tinha viés. Então, assim... Eu queria saber se alguém se prontifica a fazer a pergunta certa, que é... Primeiro, a gente precisa saber se para vocês o domingo é bom. Eu consigo fazer de segunda ou terça à noite, por volta de 7 horas do Brasil. Se eu consigo, ou no domingo. Nesses horários. Se alguma de vocês quiser tomar a liderança e fazer uma pergunta certa, se as pessoas preferem segunda ou se as pessoas preferem domingo e se elas preferem às 7 horas, às 6 horas, tá? Senão a gente continua aqui do jeito que a gente tá. Eu tô aberta nesses dois. As pessoas estão respondendo domingo. Eu tinha uma coisa psicológica, gente, do domingo, que era quase que ser um acelerador para a semana. A mim me ajuda muito ser no domingo, porque eu tenho que parar no domingo. A semana é puxada para mim também, Rodrigo. No domingo eu me organizo lendo o palavra por palavra, eu paro, penso nesse momento e vira um momento sereno para mim, né? Me faz muito bem ser no domingo. Então acabou, a gente acabou de votar aqui, todo mundo votou domingo, acabou, tá? E aí a gente fica esse horário de 6 horas no Brasil. Então vamos adiante. Hoje é o Dia Internacional de Eliminação, né, de eliminar o racismo. Eu queria muito sugerir uma pessoa que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas é uma figura excepcional, que é uma intelectual, que está aqui no Instagram também, conversando, que se chama Carla Acotirene. Se vocês não a conhecem, eu sugiro muito que a conheçam. Todos os dias ela publica muito. Ela tem uma coluna na revista Vogue, ela tem um livro na coleção da professora Djamila Ribeiro, do Feminismos
plurais, que é sobre interseccionalidade. Eu queria muito falar dela hoje, poderia falar de qualquer uma, né, das intelectuais negras brasileiras, mas queria muito falar dela porque é alguém com quem todos os dias eu leio, todos os dias eu aprendo muito. Então, como celebrarmos uma vida, possibilidade de uma vida sem racismo, aprendendo, escutando com mulheres intelectuais e feministas negras. Lembram que eu já tinha dito de conversar muito sobre... Conversar muito. Eu sempre me esqueço das promessas que eu faço, né? E eu preciso muito que me lembrem, mas de dizer alguma coisa que eu estaria lendo e a gente tentar se encontrar. Essas 2 últimas semanas eu li um livrinho que é quase que um diário, eu diria, de Audre Lorde, que se chama Uma Explosão de Luz, Vivendo com Câncer. Eu li nessa versão e ele acabou há 2 anos. Essa saiu agora, que são os escritos selecionados dela, e esse diário, que quando ela recebe o 2º diagnóstico de câncer, um câncer de fígado, ela escreve entradas desse diário, né? Que é quando ela está buscando saber o diagnóstico e tratamentos alternativos a uma medicina tradicional e invasiva naquele momento. Mas saiu um livrinho, eu só tenho ele no Kindle, tem uma capinha azul que vocês vão ver, onde tem um epílogo à explosão de luz, né? A Burst of Light. É um diário de 1988, onde tem o epílogo, que é onde vai vir o conceito dela, que depois passa a ser muito utilizado, mas está ali num trechinho de cuidado de si e do autocuidado. Então eu queria dizer isso a vocês, que eu descobri lendo as 2 versões, eu não tinha por que ler as 2 versões, né, porque não era tradução, e aqui não tem o epílogo, e nessa publicação mais recente tem, tá? Então, eu não sei se isso faz sentido pra gente. Eu tô lendo vocês falando algo de uma brincadeira de mau gosto, de um senhor, que depois, se eu puder entender, eu converso mais. Realmente, eu não sei. Meu último comentário é continuar o meu pedido, vocês, de ajuda, se conseguirem, tiverem referências, puderem me ajudar a chegar em famílias que estão vivendo esse luto terrível da perda de mulheres na gravidez ou no parto. Eu estou aqui para tentar conversar, se assim as famílias quiserem, certo? Você sabe que essa explosão de luz não está traduzido ao português, até onde eu sei. Se alguém souber, Audre Lorde, AUDRE LORDE. E esse se chama Uma Explosão de Luz, mas até onde eu sei, não está traduzido. A gente pode começar e eu posso tirar os comentários e a gente volta nos últimos 15 minutos, pode ser? Tá? Eu quero dizer que foi muito difícil para mim hoje ler o capítulo. Primeiro eu queria dizer, olha, o meu diário de leitura é tão bonitinho isso aqui. Vai ser só para fazer na impressora, que é um cetraquial que tá lendo. Então tá sempre, ó, a data do encontro com vocês e as páginas. Eu não roubo e não leio mais. Então eu nunca sei o que vai vir, não tenho mais memória do livro, das partes, a não ser quando vou ler. E o capítulo de hoje era plot, enredo. Eu quase que chorei para imaginar como é que eu ia fazer uma conexão com o que a gente vai falar. Eu vou tentar fazer esse gancho. E preciso dizer que eu ganhei um caderninho assim,
E eu achei que seria o máximo para eu preparar as minhas banquinhas e me provocou uma enorme confusão mental me organizar nas caixinhas. Então eu não vou usar mais esse caderninho. Então, se algo der errado, foi o caderninho com as caixinhas, tá? Então eu vou tentar fazer o que eu fiz semana passada, que é ler palavra por palavra, né? Bird by bird, e tentar, no capítulo em que ela está falando sobre escrita criativa da vez, da semana, fazer uma analogia, uma inspiração para nós pensarmos o que é escrita conceitual. E eu sempre posso me perder nesse jogo de superinterpretação, como diz Humberto Eco, que talvez a obra não se permita o que eu estou fazendo. Então, que vocês me deixem pegar vocês pela mão, né, pelas mãos e fazer esse risco. Mas pode ser que, numa das vezes, dê errado e eu siga sozinha. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma proposta que é entender a ideia de enredo como argumento. O argumento que você vai ter que fazer na sua vida acadêmica, na sua escrita conceitual. E o que ela vai chamar dos personagens, os seus conceitos. Essa é a minha proposta. Os personagens são os conceitos e o enredo é o seu argumento. Eu posso estar destruindo ela, gente. E quem é aqui de escrita criativa pode dizer que eu estou destruindo, mas vamos ver se vai dar. E eu queria começar com ela, com isso dos personagens e do enredo, passar com uma analogia que ela faz, que é a da árvore de Natal e dos enfeites. Não sei se vocês lembram, esse é um capítulo repleto de alegorias, até a da lanterna, e ir para aquele final, que é o ABCDE. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar os personagens como conceitos, o enredo como seu argumento. Aí a gente vai ter a ponte dos enfeites da árvore de Natal e a árvore de Natal e vai terminar com aquele jogo dela, ABCDE. Vamos lá. Ela diz o seguinte, sobre os personagens na escrita criativa. E aí eu faço um esforço e peço a vocês um esforço também de livros que vocês já leram de ficção. Ela diz, a sua preocupação deve estar nos personagens. A construção dos personagens, diz ela, deve convencer quem lê. Precisa passar a verdade. Lembra que nós falamos de verdade semana passada. E ela diz, é na relação entre os personagens, as personagens, que se constrói o enredo. Então ela diz, o enredo, ele vai crescendo, ele vai surgindo. E é nos personagens, nas personagens se cruzando numa história. E como você constrói as personagens, né? E como você interrelaciona elas, é o seu ponto de vista para uma história. Posso repetir? A sua preocupação deve estar nos personagens. O quanto eles forem sólidos, elas forem sólidas, a sua capacidade de convencer. E na inter-relação é onde está o seu enredo. Eu queria dizer que os personagens são os nossos conceitos. Quanto mais sólidos eles forem, mais a gente vai convencer quem nos lê. Vocês já viram que algumas pessoas vão dizer: você está trazendo um autor tal com um autor tal, mas eles não conversam. Eu acho que vocês já ouviram isso. Olha, você está trazendo Michel Foucault e Martha Nussbaum. São uma autora filósofa contemporânea, feminista, certo? Mas eles não conversam. Martha Nussbaum tem uma linhagem aristotélica, algumas pessoas vão dizer. Ela está conversando sobre valores, ela está conversando sobre uma ideia de afetos. Quem sabe Michel Foucault vai conversar na teoria feminista com uma autora como Judith Butler. É por quê? Porque os conceitos não são os autores por si sós. São os conceitos não conversam entre si. E algumas vezes, quando nós estamos começando a estudar um tema, ou estudar muito uma área, a gente vai aprendendo os conceitos como vai guardando personagens de uma história. Nós queremos entender
como opera o patriarcado, nós queremos entender como opera o racismo. E aí nós vamos lendo autores muito diferentes e a gente acha que todos eles estão falando sobre racismo, todos estão falando sobre patriarcado, sobre o mundo do trabalho, mas eles estão construindo seus conceitos como personagens diferentes. E aí nós vamos tentar aproximá-los. Eles não compõem um enredo. É aí onde nós começamos a ficar com fragmentos no enredo, que é o argumento que a gente quer construir. Então, algumas vezes, imaginem quando vocês leem uma obra de ficção. Lembra quando a gente lê e se diz assim, essa personagem não me convenceu? Como é que essa personagem poderia ter sabido que aquele crime foi realizado assim? Isso não me convenceu. Ela mudou de opinião muito rápido. Nós somos capazes, quando estamos lendo, falar, essa personagem não me convence. Ou então, aquela personagem não sai da minha cabeça. Isso é um conceito. E o que é um conceito convencer você? Quanto mais fundo você vai, quanto mais você está esquadrinhando ele com outras referências, com outros usos já feitos dele, quanto mais você e o conceito são íntimos, mais você consegue navegar, porque ele vai ganhando força no seu texto. Então, eu acabei de usar 2 conceitos aqui, racismo e patriarcado. Esses podem ser conceitos, podem ser jargão. Vocês já devem ter visto muitas pessoas usando. E vocês vão dizer, mas como é que eu faço que ele seja meu? Algumas autoras contemporâneas, por exemplo, para falarem de racismo, elas vão falar de branquitude. Elas vão falar de supremacia branca. Elas vão falar sobre ser antirracista. Elas estão transformando aquele conceito no começo de um enredo próprio. Elas vão começando a transformar no seu próprio personagem para contar uma história. Então, os personagens, como os conceitos, eles precisam se relacionar na sua narrativa. Então, pensem que há personagens que são incompatíveis de uma história. Há conceitos que são incompatíveis. Por isso que essa crítica. Você trouxe conceitos que não conversam entre si. Pense como personagens que não estão conseguindo se interrelacionar para a construção do seu enredo. E eu dei um exemplo de 2 autores que se cruzam muito no campo feminista e que talvez não conversem. Então, imaginem vocês que, como eu disse no início, Carla Cotirene, você imaginar que você pode tranquilamente trabalhar com Carla Cotirene e talvez com Gilberto Freire. Talvez não dê, né? Porque eles estão falando sobre questões raciais da sociedade brasileira, mas eles vão mover personagens, eles vão mover conceitos que talvez não conversem. Então, por que muitas pessoas de uma banca dizem a primeira coisa que eu vou fazer na sua obra, isso é ruim, né? Às vezes em língua inglesa, porque a bibliografia não está no final. Deixa eu ver se nesse outro livro tá. Peraí. No da Audre Lorde. Aqui, olha só. A bibliografia tá a cada capítulo. Miséria. E eu não tô com nenhum livro aqui. Se vocês estiverem com algum livro, abrir a seção de referências bibliográficas. A primeira coisa que muitas pessoas dizem que fazem quando... E eu faço muito também, tá, gente? Quando eu vou ler uma dissertação, eu vou ler uma tese, eu vou ler um artigo, o mesmo livro que eu não conheço a autora, eu vou ler a seção de referências bibliográficas, porque eu vou ver que outros personagens ela trouxe para a composição daquele enredo dela. Porque na medida em que eu cito Audre Lorde e eu cito Carla Cotirene, elas estão movendo personagens, elas estão movendo conceitos. E eu estou trazendo-os
para minha própria narrativa. Então, as referências bibliográficas, vocês vão ouvir em manuais de métodos, é onde você se alinha, é onde você se denuncia, porque você vai dizer da onde você está tornando possível a construção dos seus personagens na narrativa, que são seus conceitos. Então, não dá para misturar qualquer coisa. Por isso que nós não citamos qualquer um, porque a depender de quem nós citamos, nós vamos dizer como nós estamos movendo os nossos conceitos. Eu espero que isso esteja fazendo sentido. Então, a vida da sua narrativa na escrita criativa e a vitalidade da sua escrita na escrita conceitual, ela vem do cruzamento entre os personagens, ela vem do cruzamento entre os conceitos. Então, vocês podem me perguntar, certo, Débora, mas na escrita criativa, a originalidade vem daquela história, né? Todo mundo pode viver numa cabana, mas como você vai contar aquela brasileira vivendo numa cabana no inverno rigoroso, com 2 cachorros e um outro latino, é que você vai dizer, eu começo a ter uma história. Diferente de quem já viveu aqui, diferente de quem vai viver aqui. Mas os elementos que são as pessoas, talvez os animais, a própria cabana, elas vão se transferindo. Assim também é na escrita conceitual, né? Nós trabalhamos com os conceitos a partir de outras que vêm antes de nós, são paralelos a nós. Isso são os nossos personagens. Mas é a combinação entre esses conceitos que vai ter uma originalidade. Aí eu volto a uma das nossas primeiras banquinhas, que é sobre o mapa de conceitos, que é onde você está construindo os seus personagens. Então imagine um mapa de conceitos. Se você tiver muitos, você tem muitos personagens, você vai dar conta? Imagina que o personagem ele precisa de densidade psicológica, ele precisa de densidade na sua descrição. Um conceito também, ele precisa ser denso. Então, se vocês me perguntarem, um texto, ele aguenta quantos conceitos? Muito poucos. Lembra que escrever um romance, uma ficção com um único personagem exige muito esforço de quem escreve, porque a densidade daquele conceito é muito grande. Da mesma forma, muitos conceitos. Então, se os conceitos são como personagens, você vai começar a dar vitalidade própria a eles na sua inter-relação. Então, lembrem sempre dessa expressão, esse personagem não me convence, esse conceito, você passou rapidamente por ele na sua escrita, esse conceito você não podia ter usado tão rapidamente. E é o que acontece com o que nós chamamos, Harold Bloom, que foi um teórico da literatura, muito tradicionalista, tá, gente, da literatura inglesa, mas ele tinha um conceito que eu gosto, que são de autoras fortes. Então, imagine você rapidamente na sua escrita dizer, segundo Marx, ele é um autor que pede um mergulho. Segundo Foucault, ele pede um mergulho. E algumas vezes as pessoas dizem o poder para Foucault. Talvez ele peça um mergulho. Então, a força daquele que vai lhe dar um personagem, ele pode exigir mergulhos diferentes. Então, você precisa superar essa barreira na construção dos seus personagens, como eu preciso, quando eu digo você, porque eu também, que é pensar como nós desenvolvemos os nossos conceitos. Nós não podemos ter um mapa com muitos, nós precisamos de um mapa com poucos conceitos. E aí eu começo a fazer a passagem para o segundo momento da nossa conversa, que é sobre o enredo, considerando que os personagens são conceitos. Aí aqui tem uma alegoria que a minha ajudou, eu não sei vocês. Ela diz, imaginem que você tem uma sequência de enfeites de Natal lindos. Todos aqui na mesa, que é uma mesa grande, todos aqui arrumadinhos para ir para a árvore, né? Então eu tenho um conjunto de enfeites de Natal que são daqueles com aquelas bolas vermelhas e verdes compradas numa feira de produção em massa de uma fábrica chinesa ou coreana. Mas eu tenho também um conjunto de enfeites feitos pelas artesãs que passaram a vender versos. Lembra que eu ganhei um versinho de aniversário
de Natal, eu acho, foi de Natal. E que elas também fazem bordados, enfeites de Natal que poderia se pendurar. Imagine, são do sertão, são do Vale do Jequitinhonha. Imagine que eu também tenha enfeites feitos por uma criança, desenhados. Como é que eu vou colocar tudo isso numa árvore e a árvore ter alguma estética? Ter algum senso que me conta uma história? Eu não estou falando harmonia. As composições dos enfeites, dos conceitos, que podem estar muito bem desenvolvidos, como peças solitárias, as bolas da fábrica chinesa, a arte das cantadoras do Vale do Jequitinhonha, os desenhos de uma criança em idade escolar. Eu não estou dizendo que eles precisam ser harmônicos na árvore. E eles podem estar muito bem desenvolvidos separadamente. Na hora que eu vou colocar na árvore, eles começam a não conversar. Eles são os personagens, porque a árvore é o que vai ser a composição do seu enredo com os personagens. E talvez você tenha que fazer uma escolha. Você vai fazer uma árvore com os desenhos das crianças. Você vai fazer uma árvore alternativa. Você vai fazer uma árvore com os pés no chão das mulheres bordadeiras. Então você tem uma outra árvore. Que você pode até tentar botar ali umas bolas chinesas como uma provocação dessa arte da artesã. Mas é preciso comprar um quadro nessa árvore. E essa alegoria, ela me serviu porque é como se você balançasse a árvore e vai ter coisa que vai cair, porque ela não tem a solidez de uma composição da conversa entre os enfeites. Então ele não depende da qualidade dos enfeites, porque eles podem estar muito bem compostos separadamente. Você pode ter feito vários memorandos dizendo aqui, revisei a literatura de patriarcado, revisei a literatura da supremacia branca, revisei, mas eles não estão conversando. Eles não estão conversando para a composição dessa imagem. Eu adorei essa imagem, vocês podem me ajudar a pensar outras alegorias. E eu pensei em balançar a árvore e ver o que caía. Então eu não estou dizendo aqui que as bolas são melhores do que as artesãs, que são melhores do que os enfeites das crianças, né? É muito mais como você compõe a sua arte nessa árvore de Natal. Então os temas, eles podem ser parecidos, e eu vou começar a dar um exemplo concreto. Na publicação que eu fiz ontem sobre Dona Zefinha, sobre Zefinha, Luciana Brito e eu, nós escrevemos coisas juntas. Ela fez a tese de doutorado dela, que vira livro, sobre o homem há mais tempo abandonado em um manicômio judiciário. Nós escrevemos 2 artigos juntos, que eu fiz a referência ontem. Nós trabalhamos com categorias analíticas, nós trabalhamos com personagens potencialmente parecidos, nós trabalhamos com abandono, nós trabalhamos com arquivo, nós trabalhamos com Foucault, né, numa ideia de poder ubuesco e do ridículo. Mas nós fizemos composições estéticas, nós fizemos uma árvore de Natal com esses enfeites que nós inclusive construímos juntas. Nós conversamos, discutimos, né? Escrevemos juntas, nós fizemos coisas juntas e coisas separadas. Então, sobre Dona Zefinha, eu coloquei intencionalmente ontem, porque se algum de vocês tiver lido, é mais fácil seguir. Eu fiz um artigo sozinha. Me inquietava uma questão, no final, metodológica e ética, sobre não nomear a Dona Zefinha. Os manuais, a literatura antes de mim me dizia que em ciências sociais a gente não nomeia com quem a gente trabalha, porque nomear seria expor, seria uma forma de pôr aquela pessoa em risco. Eu dizia, como não nomear a mulher mais antiga do Brasil, abandonada em um manicômio? Não nomear é mais uma vez desaparecê-la. Então, de tudo que Luciana e eu conversávamos, eu falei, eu vou fazer com os enfeites do que a gente conversa, uma composição que eu vou escrever, que eu vou ser responsável por ela, que nomear é um dever de responsabilidade. E eu tinha uma afirmação muito simples, nomear era o meu dever ali. Luciana
parte daí para escrever a história de seu Juvenal. Ela já diz, isso aqui está resolvido na árvore que eu já vou compor. Então ela já traz isso como um personagem, como um conceito para ela. Eu vou nomeá-lo e aqui alguém já resolveu esse conceito, esse enfeite. Nós duas juntas olhamos para o arquivo de Dona Zefinha e pensamos uma única coisa: como eram feitos os laudos psiquiátricos que acabavam por construir a loucura e a justificativa do perigo de Dona Zefinha para mantê-la 40, 38 anos presa. Então, nós não precisamos nos preocupar se as duas estavam no mesmo campo, inclusive exercitando coisas muito parecidas. Ao contrário, foi maravilhoso para nós. Nós compusemos sequências de enfeites da árvore juntas, nós compusemos sequências de conceitos juntas, que uma hora eu compus um pedacinho de uma arvorezinha, ela compôs outra, ela inclusive compôs uma árvore enorme que foi um livro, com seu Juvenal já o nomeando. Então, eu sei que isso é difícil, porque em alguns momentos parece muito difícil saber qual é a diferença entre conceito e eu Vocês vejam que eu falei abandono, que eu falei arquivo, que eu falei dossiê. E eu disse, eu escrevi um dos artigos de Dona Zefinha sobre nomear. Né? Como saber o que é um conceito, o que é um personagem e o que é os enfeites que vão só compor uma árvore, mas que não são os personagens, né? Os acessórios, aquilo que pendura o seu enfeite, aquilo são os acessórios. Eu sugiro um exercício. Se junte com 2 ou 3 comadres de leitura que você tenha, ou que é orientada pelo mesmo grupo, ou alguém que você goste, faça um exercício. Leia um texto. Eu estou aqui disponível, se vocês quiserem ler o de Zefinha e me fazerem perguntas. E que me façam perguntas do tipo, Débora, isso aqui era um conceito? Isso aqui era um personagem? Isso aqui era acessório? Que aí nós podemos começar a pensar, porque talvez, sabe qual é uma questão? Muitas vezes nós lemos achando que a autora sabe tudo que ela está escrevendo. E assim como as escritoras criativas constroem personagens frágeis, eu posso ter construído personagens frágeis na minha escrita. E usar alguns conceitos que eram desnecessários, arrogância, ou frágeis, ou que ficaram sem desenvolvimento, ou que ficaram em aberto para outras pessoas, sendo generosa comigo mesma. Vocês vão ver que no artigo de Dona Zefinha, eu usei corpus judiciário, dossiê, arquivo, caso único. Isso talvez não fossem conceitos, fosse parte de um jargão, os penduricalhos dos conceitos. E daí pensar quais são os conceitos. Então, no artigo de Dona Zefinha, eu não sou presa do juízo, não, eu acho que o que nós construímos como uma tese, como um enredo, foi sobre o dobramento, né, sobre a sobreposição entre loucura e crime. E nós trabalhamos com a ideia do ubu, do ridículo psiquiátrico penal. Assim imagino que nós compusemos o enredo desse artigo. O enredo é aquilo que é novo para o qual eu vou ler aquela obra. Mesmo que os enfeites, os personagens, os conceitos já tenham sido trabalhados por outros. Então, a ideia do poder ubuesco, do ubu psiquiátrico penal, era de Foucault, não era nossa. Nós trouxemos como um conceito, como um personagem que precisou de solidez, imagino. Estou fazendo a minha defesa, tá, gente? Mas pode ser que não tenha, quando vocês lerem, para pensar e dizer o que está acontecendo diante de nós com o caso, com a história de Dona Zefinha. Então, o que é o enredo? É a relação entre os personagens, é a relação entre os conceitos. E por isso que nós perdemos tanto tempo na escrita conceitual no personagem, no conceito. Tanto tempo para dominá-lo. Até o momento em que ele nos toca, gente. De verdade, não é místico não, tá? Nos toca e você começa a entendê-lo na sua profundidade.
E isso vai desde conceitos que parecem autoevidentes, como o de racismo, e você vai desdobrá-lo, supremacia branca, na cultura da branquitude, em coisas como controle de tom, que aí vão ser desdobramentos para se pensar a expressão do racismo, a adultificação das crianças negras. Isso são ramificações desse grande conceito que é o racismo, que você vai compondo diferentes personagens. Então, a melhor forma de aprender sobre conceitos é lendo e exercitando uma lista de conceitos depois que você leu e cruzando com 2 ou 3 comadres de leitura, porque você vai começar a diferenciar o que é jargão, o que são acessórios, o que é a composição de uma cena para um personagem existir. O personagem pode ser a cabana, pode ser eu, pode ser os cachorros, pode ser o latino que me acompanha. Ou seja, pode ser qualquer das coisas, pode ser uma panela, depender de como você estiver compondo o seu enredo. Mas lembra sempre que você pode ter dificuldades de encontrar qual é o conceito, qual é o personagem, porque a sua autora pode ser frágil e ela não ter feito isso bem. Por isso que você diz numa escrita criativa que a personagem não me convenceu, o conceito aqui não me convenceu. Mas esse exercício do vocabulário nos ajuda a ver como é que os personagens, as personagens estão se movendo, como é que os conceitos estão se movendo para a construção de um enredo, que é o seu argumento. O argumento nosso era que esse poder ubuesco, esse dobramento entre o poder psiquiátrico e penal, construiu Zefinha no abandono em 3 momentos longos da vida dela ali dentro, que vocês podem ver se é isso ou não. Bem, aí eu começo a encerrar nos 9 minutos finais, que ela diz o seguinte, que ela ouviu de uma colega, que ela diz, de vez em quando eu lembro de citá-la ou não, é que todo bom enredo, todo bom argumento, eu diria, toda boa escrita conceitual tem ABCDE. Ela diz em inglês, mas eu acho que a gente pode inventar e traduzir sem ser ABCDE e pensar. Ela diz, na escrita criativa tem que ter ação, action. Tem que ter background. Tem que ter um pano de fundo. Um contexto, certo? Action, background. Ela diz que tem que ter development, que é o desenrolar, que é como você está escrevendo. Ela diz que tem que ter o climax, que é o ponto alto, né? E tem que ter um ending, que é a sua conclusão, a sua grande tese. Então vamos ver se faz sentido a ABCDE para nós também, ou é só na escrita criativa. Ação. O que é ação? Ela diz ação é quando você está abrindo uma obra de escrita criativa e algo tem que fisgar você, senão você não continua. Gente, é exatamente assim na escrita conceitual. E é terrível, porque é o nosso resumo, porque é a nossa introdução. Lembra quando nós já fizemos banquinho dizendo sobre as primeiras palavras? É isso. Esse é o momento que você tem que conseguir chamar, senão a pessoa não continua. Então, é terrível, mas são as primeiras palavras, senão a gente não continua. Então pensa sempre, eu estou fazendo, eu acredito mesmo que eu estou fazendo quase que um delírio do ABCDE pra gente. Você imagina que é isso, você lê o resumo de uma dissertação, de uma tese e não te fisga, você nem continua. As primeiras páginas da introdução, você não fica. O que seria o background, né? Esse plano de fundo, pano de fundo. Alguns usam plano, outros usam pano. Eu gosto mais de plano de fundo. É esse momento super escolástico, né, da vida acadêmica, que você vai mostrar o mapa do que veio antes, os conceitos, você vai trabalhá-los, você vai apresentar seus personagens, mas é nesse contexto, nesse background, em que os personagens precisam convencer, os conceitos precisam conversar. Aí você vai para esse terceiro momento que ela chama do development, que é o desenrolar, que é verdadeiramente a conexão entre os conceitos.
E é um momento em que é você, eu chamaria que é no desenrolar, que você vai dizer como é que você vai fazer do racismo, a análise da supremacia branca, do racismo, a questão sobre controle de tom, sobre como mulheres negras falam, do racismo, como você vai falar sobre a adultificação do menino negro, em que as crianças brancas elas podem cometer erros e elas são criancinhas, a criança negra desde sempre a ser julgada pelas regras do certo e do errado, inclusive com a pena da lei. Isso é quando você está desenrolando, você sai do racismo e você começa a pensar uma categoria, como é que ela está cruzando para construir o seu enredo. Mas é também onde os personagens se perdem. E é onde você se perde no desenrolar. É a extensão da escrita. Por isso que o tempo inteiro você precisa do mapa dos personagens. O mapa das personagens para saber sobre que eu estou escrevendo. Como os conceitos estão se encontrando na árvore de Natal. Porque você está começando a montar. Elas precisam conversar. E lembra sempre, você vai estudar muito mais do que o que você vai enfeitar a árvore de Natal. Por isso que não é tudo que você estudou que você cita. Não é tudo que você estudou que vai para suas referências bibliográficas. Senão a sua árvore de Natal vai balançar e vai cair um monte de coisa acessória. Que você estudou muito para decidir que personagens ficam. Você estudou muito para compor a complexidade das suas personagens, que são seus conceitos. Aí você vai chegar no clímax, que é a sua tese. É quando os personagens se encontram em só aquilo que só você fez. Pode ser Dona Zefinha, na minha empiria. Eu, como sou uma pesquisadora que faço sempre pesquisa empírica, que pode ser trabalho de campo, como vocês quiserem chamar, etnografia, entrevista, análise documental, para mim o clímax está sempre no momento em que a árvore de Natal ela se compõe porque os conceitos, as personagens se encontraram com uma personagem do mundo real, que aí no caso é Zefinha, Dona Zefinha. Para mim, esse é um dos momentos em que eu consigo ter clímax, né? E aí você vai para o ending, como ela diz, que são os momentos mais controversos de uma obra criativa, já viram? Quando essa frase, eu já disse, se tiver gente aqui da literatura que pode fazer graça de mim, faça, que é a coisa mais comum que eu digo, o final não me convenceu. Não, o final não me convenceu, a obra terminou rápido demais, como é que ela poderia ter descoberto isso, como é que o desfecho poderia ter sido esse? Ou porque faltou algo, ou porque foi inesperado, porque foi rápido demais, porque você não tinha mais tempo, você estava cansada. Ou mesmo pode ser um final adorável para você, né? Esse é o grande momento, um desfecho inesperado. Assim também vai ser com a gente, na escrita conceitual. Esse fim que atormenta as escritoras criativas também está conosco, gente, na escrita conceitual. Vejam que eu estou chamando o que eu fiz em toda essa analogia com ela de escrita conceitual. Eu até mudei o título hoje da banquinha, aqui no final, na hora de publicar. E esse ending, esse é o momento que você tem que conseguir ser muito simples. Você tem que conseguir dizer numa linha, gente. Então, se vocês me perguntarem qual era o final, né, o clímax, o desenrolar da história do artigo de Zefinha, que nomear é testemunhar. Nomear Zefinha é testemunhar. No artigo sobre Zefinha, o do abandono e por que nomeá-la, que nomear é testemunhar. Então, tem que ser simples assim. E essa é uma das maiores dificuldades, porque nós pensamos tanto, nós analisamos tanto, estudamos tanto, que nós nos perdemos na complexidade. Então, antes de terminar, eu queria fazer uma segunda profanação de palavra por palavra, que é... Lembra quando ela diz que se imagine com uma lanterna para ir descobrindo quem são as personagens na sua complexidade, descobrindo quem são os conceitos? Tenta se imaginar, se a árvore de Natal não tocou você, essa segunda alegoria da lanterna. Você está ali estudando. E eu vou dar um exemplo final hoje para vocês.
eu estava revisando o capítulo que está há 2 semanas me atormentando do livro com Ivone Jabara, né, sobre acalentar, e eu estava revisando a literatura sobre um conceito tão intenso e tão forte dentro do feminismo negro, começa nos Estados Unidos e depois sai dos Estados Unidos como de autocuidado, e como ele foi apropriado, não apropriado, ele não foi, como ele foi usurpado, uma parte dele, pelo mercado. Então a gente abre aqui essa comunidade do Instagram e o autocuidado entra como cuidados da pele, cuidados do cabelo, spa, ele entra como uma mercadoria também. E era um conceito tão impressionante nesses diários dela, porque são diários sobre a morte, diários sobre a vida, e é onde ela usa essa expressão, né, cuidar de si como um ato de luta, de sobrevivência. E eu dizia, será que eu chamar isso de acalento de si, eu não tô só querendo reproduzir essa arrogância diante de um conceito que é tão poderoso, foi tão poderoso, continua sendo desde os anos 80, quando ela escreve sobre o cuidado de si, né? E eu chamar de acalentar a si mesma não é só arrogância, e talvez não seja mais do que me incomodar com o que o mercado está fazendo com o autocuidado, reafirmar o autocuidado como a categoria analítica que importa. E aí fui mais uma vez reler, e aí é sensacional, gente. A gente estava ali para pensar, acalentar, ou sempre esteve, ou é o encontro que é possível, né? Na hora de criar a sua própria personagem, seu conceito. Num dos trechos, porque ela fala muito pouco sobre o cuidado de si, a verdade é essa, sobre o autocuidado. São 2 ou 3 momentos. E num desses, ela usa uma palavra em inglês que a sua tradução possível, e uma tradução muito bonita, é acalentar. Eu acalento. Então, nunca houve controvérsia entre autocuidado. Tem alguém aqui me chamando. Nunca houve, está aqui, feijão. Nunca houve uma dúvida de que cuidar de si é acalentar-se. Mas eu só consegui ver isso quando eu estava no limite da construção do conceito de autocuidado, com os incômodos sobre ele, com as apropriações indevidas sobre ele. E aí eu releio Audre Lorde e encontro o acalento. E achei que era eu inventando, né, fazendo coisas sobre ela, quando eu pedi ajuda, óbvio, a tradutoras muito mais capacitadas do que eu, para dizer se fazia sentido, como eu estava retornando a ela desde toda a tormenta que eu vivia com o conceito. Passei 2 minutos do prometido, eu vou ativar os comentários e já esperando que vocês me digam se faz sentido ou não, eu vou abrir os comentários. O primeiro do Edu diz, poderíamos dizer que a escolha de um conceito é uma ação política? Sempre, Edu, sempre. Assim como a alegoria da árvore de Natal, se você escolhe a artesã, se você escolhe a produção em massa da fábrica, ou se você escolhe a da criança que desenha, você está fazendo escolhas políticas. Se eu escolho uma intelectual feminista negra dos anos 80 nos Estados Unidos, se eu escolho uma intelectual brasileira, nordestina, como Carla Cotirene, eu estou fazendo escolhas políticas. Alguém disse aqui que sim, a explosão de luz foi traduzido para o português. Então, se alguém puder me ajudar dizendo mais uma vez, tá? Eu vou para as perguntas. A Francislane diz, enredo novo, conceitos dos outros. É perfeitamente possível entender assim.
que o enredo ele vem do cruzamento desses personagens que talvez já foram criadas por outros, como eu dei a tentativa desse exemplo final aqui. Talvez seja uma excepcional maneira de descrever, porque talvez a gente precisa reduzir essa ansiedade de que a gente tem que criar conceitos, que era essa angústia que eu vivia. Né? O verbo acalentar ele foi criado nos 12 verbos feministas para sequência com Ivone Gebara. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de criar conceito nenhum, acalento de si. Eu queria pensar como isso conversava com a explosão de luz que é esse conceito de autocuidado para uma mulher que vivia, que escrevia o livro da vida e o livro da morte como uma forma de sobrevivência, sendo uma mulher negra, lésbica nos Estados Unidos nos anos 80, em um feminismo liberal branco de um patriarcado racista americano. Então, eu não queria me distanciar da força do conceito. Queria me distanciar do mercado, apropriando-se da força desse conceito, transformando tudo em mercadoria, né? E aí, quando volto, eu vejo que não havia distância nenhuma, desde sempre estava aqui, né? Como saber que o meu conceito, a minha personagem está sólida? Bruce King, Bru, essa é a grande pergunta de todas nós. É como saber se a construção do conceito, na forma que nós estamos escrevendo, ela está sólida para não cair quando balançar, se ela conversa com outras. É aí onde nós, tem outra coisa que ela diz aqui, e eu passei hoje, nós sempre precisamos de alguém lendo, que alguém vai dizer se a personagem está sólida. Essa é a pergunta que importa, Bru. É saber se tem solidez. Por isso que nós precisamos ir miudinho e com cuidado em torno do conceito, tá? Mas é muito boa a pergunta. A Karen diz, devemos explicar de onde falamos, criamos nosso enredo. Gente, vocês não sabem como eu tô feliz de que vocês estão fazendo as perguntas, entrando no delírio da apropriação do enredo, personagens, para a escrita conceitual. Você já explica quando você faz referências bibliográficas, Karen, porque as referências bibliográficas já é da onde você está construindo as suas personagens. A Jarid Arraes, que é uma ficcionista jovem, negra, brasileira, nordestina, do Cariri, ela diz, todas as vezes que não foi evidente nos meus contos, na minha obra, qual é a cor da minha personagem, sempre a imagine negra. Então, conhecendo Jarid Arraes, não há como imaginar as personagens de Redemoinho, uma tarde quente, não é isso, gente? Se eu não estiver errada, de um dia quente, que não forem mulheres negras, tá? Então, tem coisas que nós não precisamos explicar, nós confundimos precisar explicar com a solidez da personagem, que é do conceito. A solidez das personagens de Jarid Arraes vão ser mulheres negras. Eu estou tentando, não sei se vocês viram, né, todas as minhas possibilidades da minha enciclopédia que me acompanha hoje, trazer de mulheres negras as mais diversas. Redemoinho em Dia Quente. Obrigada, Cláudia. Ela é maravilhosa, Leonara. Se eu costumo pedir que outras pessoas te leiam, sim, em média que outras pessoas me leem. Vanessa, essa é uma pergunta super importante. Veja, para escrever todas as 2 semanas, a cada 2 semanas para o El País, além de escrever em coautoria, que eu gosto muito de escrever em coautoria, porque já é obrigatoriedade de se estranhar, eu tenho um grupo de 4 outras mulheres que me leem antes de ir. As 4 leram, as 4 me dão correções, as 4 me dizem aí eu vou. Além de que quando chega no jornal tem as editoras que dizem né? Antes de ir. Se entrega, gente, para essas leitoras. Quando você conhece, quando você tem o grupo. Mas ela diz isso, você não vai sem
sem ser lida. A gente tem 5 minutos, eu queria ficar só me concentrando nos comentários de vocês agora. Se num projeto de pesquisa você pode usar a primeira pessoa, sim, mas consulta aí sua orientadora, a banca que vai. Ana Clésia, o lugar de fala é arriscado? A gente pode fazer uma conversa sobre isso, apesar de ter muita gente que fala melhor do que eu sobre isso, mas o lugar de fala não pode ser um cartão que você entrega e diz assim, ó, eu tô aqui dizendo, eu sou uma mulher latina, branca, embranquecida nos padrões brasileiros, que vive uma situação de imigração, que vive uma situação política tal, com tais características etárias e corporais, e você desembrulha o pacote. Né? Dizer essa posicionalidade do discurso, ele não é um pacote para o outro desembrulhar. Ela é uma localização política sobre a responsabilidade do que eu digo. Me entende isso? É sobre uma responsabilização das minhas palavras. Então, eu, em geral, eu não faço, eu deveria fazer audiodescrição, inclusive, mas eu não faço isso porque eu quero pensar muito sobre a responsabilização das minhas palavras. E aí é muito mais na composição do argumento, no uso dos conceitos das personagens de outros, que vai estar a composição da responsabilidade, né? Mas essas são respostas diferentes e estratégias diferentes. Eu estou esperando ver as perguntas de vocês. Vou continuar aqui em pergunta, tá, gente? Se vocês não estão escrevendo aqui. Sim, alguém disse, a Francislane disse, como as primeiras palavras são difíceis, e talvez as primeiras palavras sejam difíceis, por isso que a gente conversou, né, dela, porque é onde você sai a ação. Que bom, Lira, que você passou no mestrado em Feira de Santana, meus parabéns, viu? Que mais, gente? Seria dar a voz do outro para a minha? Ele saiu daqui, vejam, Chiro. Se eu mostrar onde ele tá, vocês não vão acreditar, mas eu vou fazer esta imprudência. Olha ali. Viram? Ele tá olhando o mundo lá fora, porque essa hora é a hora que tem coiote. O coiote chega mais tarde, mas essa hora tem peru e tem... vocês vão fazer graça de mim. Eu não vou falar o segundo animal, senão vocês vão falar graça de mim com os piruzinhos. Mas que tem um outro animal grande. E aí depois é que vão chegar os coiotes. Então ele não sai dali a essa hora. Se eu tenho algum material produzido por mim, a foto, ele tá ali e a irmã tá embaixo olhando na outra janela, porque todos os animais do mundo aparecem agora, né? Cuidando da casa. O livro que eu escrevi sobre escrita, metodologias, pode ser chamada assim, é Carta de uma Orientadora. É o que eu escrevi, a gente já fez aqui também uma conversa, tá? Sueli, como é que você sabe, cara? Se eu falasse peru e esse animal, vocês iam rir de mim a vida toda, né? Se eu falasse isso, iam tirar só esse trechinho e eu ficar falando que vocês sabem o que vocês iam fazer, né? Então, outra besteira. Tudo de bom, gente. E se cuidem muito essa semana. Eu tenho certeza que de alguma maneira a gente vai sair melhor dessa. E eu preciso dizer a vocês que esse momento no domingo é muito bacana para mim. Muito bacana, muito. Não sei, é um momento tão terno. Eu ficar lendo vocês, eu ficar imaginando vocês. E muito obrigada por virem, muito obrigada por acharem que isso vale a pena, muito obrigada por mesmo contem um monte de maluquice que o Ramon fez na animação, todo mundo levar no bom humor. Até domingo que vem, às 6 horas de vocês, viu?
Um beijo grande, gente. Vocês fazem muita diferença. 300, 400 pessoas juntas que viram 20 mil em uma semana é muito mais do que qualquer uma sozinha com 2 cachorros e um latino pode fazer no mundo. Viu? Um beijo. Um beijo em todo mundo. Tchau.